Para quem gosta de fortes emoções, o momento está perfeito. A notícia de que a produção industrial da China desacelerou em julho para uma mínima em mais de 17 anos e o PIB, o Produto Interno Bruto da Alemanha, encolheu no segundo trimestre, azedou de vez o humor dos investidores. Se não bastasse, Maurício Macri tenta reverter a derrota nas prévias partidárias no último domingo, atirando para todo lado lá na Argentina. Na tentativa de agradar a população e reverter o quadro ao seu favor, pediu desculpas e anunciou que vai cortar impostos e elevar subsídios de programas sociais. E ainda elevou os juros para casa de 74% ao ano. É meio que uma boia para evitar o naufrágio da Argentina numa crise ainda mais acentuada. É péssimo para o setor financeiro, que viveu mais um dia de fortes perdas no Brasil e no mundo, mas é ótimo para o dólar, que rompeu com vontade a casa de R$ 4,00, possibilitando a você, produtor brasileiro de soja, respirar um pouco mais aliviado. Mas nada disso ainda anima. A Rural Business alerta que com os Estados Unidos e a China em guerra declarada, você só tem duas opções. E por isso precisa se manter afiado nos fundamentos e em alerta máximo. Tânia Tosi, analista-chefe e estrategista da equipe de grãos aqui da Rural Business, responsável por produzir diariamente essa análise, explica que ninguém acreditou no relatório do USDA da última segunda-feira, que poderia já ter promovido um tremendo boom de preços para todas as commodities agrícolas. Está todo mundo revoltado com a confirmação de área de milho muito acima do esperado nos Estados Unidos, mesmo com o Corn Belt, que é o coração de produção do país, debaixo d'água no período de plantio. Mas investidor algum vai pagar para ver sem ter aí em mãos alguma novidade palpável. Reação mais firme para a soja em Chicago só vai acontecer se os chineses voltarem a comprar soja americana ou os problemas climáticos acentuarem no cinturão de produção dos Estados Unidos, indicando perdas ainda mais agressivas que o já anunciado para a nova produção. E até que isso aconteça, é você que terá de agir. É fato que os preços da soja já subiram um bocado aqui no Brasil, confirmando todos os nossos alertas. O IPAR Brasil, que é o indicador de preço agropecuário rural business, que leva em consideração uma média simples entre os valores máximos e mínimos registrados diariamente nas maiores praças de comercialização do país, atingiu nesta quarta-feira, 14 de agosto, a marca de R$ 75,35, a maior desde o final de novembro do ano passado. É isso mesmo, você já vende soja aos preços de 10 meses atrás, com um aumento médio de quase R$ 10 frente às mínimas de maio, mostrando bem a diferença que é ter informação profissional nas mãos para traçar qualquer estratégia de negócio, sobretudo de médio e longo prazos. Mas há um porém, essa arrancada dos últimos dias só aconteceu em razão do câmbio. Ninguém está te pagando ágio pelo fato da China estar completamente dependente do que ainda tem de soja nas mãos, ou mesmo prêmio de risco pela ameaça de quebra ainda maior na produção americana. O que estão tentando é simplesmente te repassar a valorização do dólar, te iludindo que isso é ganho real, mas não é não. Para a equipe de grãos da Rural Business, existem fundamentos de sobra para que a soja suba de preço e, se isso acontecer em conjunto com o dólar, melhor ainda. Mas será preciso agir e é você quem está dando as cartas neste mercado hoje. É você que pode mudar o rumo dessa história. A equipe de grãos da Rural Business quer que você analise algo de muito interessante. Aquele tipo de informação que não vê em lugar algum, só aqui nas nossas análises diárias. Nós vamos pontuar a história para você se sintonizar. A guerra comercial entre Estados Unidos e China começou em março do ano passado. Ou seja, em maio, quando o USDA apresentou as suas primeiras projeções para a atual safra 2018-19, que já está terminando agora em agosto, a pendenga já se arrastava por cerca de 40 dias. Ainda assim, o USDA abriu a safra, prevendo exportação de 62,3 milhões de toneladas de soja para os Estados Unidos, muito mais do que na safra anterior, quando pouco mais de 58 milhões de toneladas tinham sido exportadas. O mais surreal é que o órgão manteve números extremamente elevados por meses, enganando a ele mesmo e o mercado.
Só agora, em maio de 2019, portanto um ano depois, é que o USDA assumiu que as vendas de soja dos Estados Unidos ao exterior não chegariam sequer a 50 milhões de toneladas. A previsão atual, que você vê no último número à direita nesse gráfico, é de 46,3 milhões de toneladas. Agora veja só a discrepância frente às indicações para a nova safra 2019-20, que começa no próximo mês de setembro. Apesar de Donald Trump insistir que a China voltará a comprar soja dos Estados Unidos e que um acordo parece breve, o USDA já abriu a expectativa de exportação da nova temporada no menor nível em 4 anos, de pouco mais de 53 milhões de toneladas. E em 2 dos últimos 3 meses, não pensou 2 vezes em cortar ainda mais esse volume. E agora diz que as exportações de soja dos Estados Unidos podem atingir só 48,3 milhões de toneladas até agosto de 2020, que é o menor volume em 6 anos. E é aí que entra o seu bolso. Então, atenção para o que nós vamos te falar. Sabe por que o USDA passou de otimista para tremendamente pessimista quanto ao volume de exportação de soja dos Estados Unidos na nova safra? Não? Pois nós vamos te mostrar uma visão tremendamente diferenciada da nossa equipe. Para Tânia Tosi, analista-chefe e estrategista aqui da Rural Business, o USDA deixou o otimismo de lado por um único motivo: não haverá soja suficiente para atender a demanda chinesa. É isso mesmo que você ouviu. Mas olha, antes de pensar, meu Deus, essa mulher é louca, os Estados Unidos têm hoje os maiores estoques de soja de toda a história. Veja só o que nós temos para te mostrar. Mesmo prevendo essa merreca de exportação, o USDA já mostra que os Estados Unidos terão que ter em mãos mais de 109 milhões de toneladas de soja para atender a sua demanda, o que seria a soma de 48,3 milhões em vendas externas e recorde de 61 milhões de toneladas em consumo. Pois muito bem, como é que eles vão fazer isso com apenas 100 milhões de toneladas em produção? Só há uma maneira: jogando os estoques no mercado. E é justamente aqui que está o pulo do gato. Olhando assim, não tem nada demais, mas acontece que se nesse intervalo a China voltar a comprar soja dos Estados Unidos e empurrar as exportações para casa de 62 milhões de toneladas, como já previa o USDA no início da safra passada, a vaca vai para o brejo. Isso elevaria a demanda americana de soja para 123 milhões de toneladas, o que significa 23 milhões de toneladas a mais do que é previsto para a produção, que, diga-se de passagem, continua nos campos, enfrentando condições abaixo da média e um atraso histórico. Os estoques de soja dos Estados Unidos simplesmente desapareceriam do dia para a noite. Aliás, o país teria que cortar as vendas, pois essa diferença de 23 milhões de toneladas é mais do que é previsto em reserva para a nova temporada. Resumo da ópera? Para a Rural Business, o mercado da soja está nas suas mãos, produtor brasileiro. De duas uma: ou pagam a mais pela sua produção, por ser o Brasil o único país com soja nas mãos para abastecer a China, ou é Chicago que vai explodir se um acordo for feito aí com os Estados Unidos, fazendo você ganhar de qualquer jeito. Só não pense que isso vai cair no seu colo. Será preciso estar atento ao dia a dia dos negócios para ter total controle da situação e não se deixar levar por conversa fiada. Eles farão de tudo para você continuar sendo um excelente produtor de soja barata para ofertar ao mundo. Nada mais além disso. Fique muito esperto. Eu sou Carmen Sestari e o conteúdo dessa análise foi escrito por Tânia Tosi, analista-chefe e estrategista da Rural Business, com apoio de toda a equipe de grãos. Você vê agora o indicador Soja Brasil. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje.